Olá e seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Persistência em Banco de Dados no SQL. O meu nome é Charles Fortes e eu vou acompanhar você durante todo o curso. Bom, a nossa primeira aula é uma breve introdução e uma recapitulação de uma série de conceitos e definições mesmo dentro da área de persistência de dados, de bancos de dados relacionais, bancos de dados não relacionais. Nesse primeiro capítulo, nós vamos estar trabalhando os assuntos de persistência de dados, conjuntos relacionais, persistência relacional, os comandos SQL ou comandos SQL e a persistência não relacional propriamente dita. Bom, vamos começar então o nosso assunto. Falando um pouquinho então sobre o que é persistir dados, tá? A persistência de dados, ela consiste em você basicamente armazenar e guardar esses dados, guardar essa informação em um local não volátil. O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que você deve guardá-la em um meio em que você consiga recuperar esta informação e trabalhar com ela de maneira segura sempre que você precisar. Num local que você não vai perder esse dado, não vai ficar sem ele num futuro aí. Em termos de computação, o que seria um meio volátil de dados? Por exemplo, a memória RAM do seu computador, do seu telefone, do seu tablet, seria um meio volátil. Todos os dados que estão armazenados naquela memória, elas estão ali apenas enquanto o seu computador, o seu telefone, ele está ligado. Trazendo assim para uma aproximação do mundo real, né, seria como se você fosse escolher entre você escrever alguma coisa numa pedra ou escrever alguma coisa na areia da praia. A hora que vem a onda, a areia da praia leva. Isso seria uma memória volátil. A não volátil seria na pedra. Você colocou aquela informação ali, daqui a dezenas de milhares de anos, aquelas informações vão estar ali ainda. Então, persistir dados é basicamente você guardar esses dados em um meio para que você possa consultá-los e acessá-los sempre que você precisar. E eles vão estar ali íntegros, corretos e completos. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, uma primeira parte, né, onde a gente tem um pouquinho da história e dessa persistência, tá? Então, assim, originalmente, trouxe aqui uma pedra da Suméria, né, nosso pequeno exemplo, né? As informações, elas eram guardadas há muito tempo atrás nessas pedras. Elas eram escritas, armazenadas e trabalhadas ali. Óbvio que a quantidade de informação que você tinha gravada dentro disso daqui era um meio limitado. Passando um pouco tempo, né, e pulando uma série de outros meios de persistência que existiram, a gente chega aos cartões perfurados e que foram usados em teares, foram usados em maquinários e até no primórdio da nossa computação mesmo. Passando ao disquete, as nossas memórias, né, a gente tem hoje HDs, tanto magnético quanto HDs de memória sólida, feitos para poder armazenar quantidades cada vez maiores de dados. E no nosso futuro aí, né, distante aí, ou não tão distante assim, a gente já estamos falando aí de armazenamento até em DNA. Então a gente tem uma curiosidade aqui de a gente conseguir armazenar mais de 700 terabytes de dados em um único grama de DNA. E por que essa informação de persistência ela é importante, ela é necessária e ela é relevante? Tá? Basicamente todo o meio de bancos de dados foi criado em cima disso. Eu tenho uma informação, essa informação ela é preciosa, essa informação ela é necessária e eu preciso trabalhar com essa informação. E cada vez mais o volume de informação vem crescendo exponencialmente. Pegando aqui novamente o meu exemplo, a quantidade de informações que você tem numa pedra da Suméria, ela é gigantescamente menor do que o que você tinha dentro de um simples disquete, que já é muito menor do que a gente tem hoje nas nossas unidades de armazenamento, seja SSD, pendrives, qualquer outro, quanto a gente tem no futuro vindo aí pra gente. Então, a gente está caminhando para um cenário onde o volume de dados cada vez é maior e cada vez mais necessita de meios da gente trabalhar esses dados em tempo hábil. Né? Não adianta nada a gente guardar milhões de informações em arquivos, em papel, dentro de prédios e mais prédios, e quando a gente precisar de buscar alguma informação, a gente não consiga. Faça um exercício rápido de memória. Se você é uma pessoa que por algum motivo guarda suas contas pagas, guarda lá conta de telefone, da net, de qualquer coisa que você tenha, tenta pegar tipo assim, a conta, um dado de telefonia que você fez
em 25 de maio de 2013 ou 25 de maio de 2010, algum tempo aí bem para trás. Você vai ter um trabalho grande de pegar, encontrar a caixa, encontrar a conta, abrir a conta, folhear. Então não basta simplesmente você conseguir armazenar a informação num meio grande. Você tem que conseguir armazená-la de forma que você consiga recuperá-la rapidamente. Falando sobre esse grande volume de dados, esse grande amontoado de informação que cada vez vem crescendo mais, eu trouxe então duas citações aqui que ilustram um pouco esse cenário para a gente. Bom, a primeira delas diz o quê? Que a cada 2 dias nós criamos a mesma quantidade de informação que toda a humanidade criou até o ano de 2003. Essa afirmação foi feita pelo CEO da Google em 2010, pra gente. Então, em 2010, a gente já criava a cada 2 dias o mesmo volume de informação que toda a humanidade tinha gerado em dezenas de milhares de anos. Bom, a segunda, de uma universidade norte-americana, diz que todos os dados gerados no mundo até 2013 já estavam na casa de 4.4 zettabytes. E que até 2020, né, um intervalo aí de 7 anos entre as duas previsões dele, a gente já estaria em 44 zettabytes, 10 vezes mais volume de informação. Para vocês terem uma ideia, 1 zettabyte dá aproximadamente 1 bilhão de terabytes. Tá? E hoje, mais de 2,5 exabytes de dados são produzidos todos os dias pelas mídias, pelas redes sociais, vídeos, músicas, fotos e N outros meios de comunicação que nós usamos hoje. Para você ter uma ideia disso em números, só durante o tempo dessa aula, estima-se que aproximadamente 36 milhões de novos posts tenham sido feitos no Facebook. Aproximadamente 4 milhões de tweets foram feitos. 1 mil horas de vídeo foram enviados para o YouTube e mais de 576 mil fotos foram enviadas para o Instagram. 3 bilhões de e-mails foram enviados por todo mundo e 8 mil novos sites foram criados. Então a gente está falando de uma quantidade gigantesca de dados, uma quantidade gigantesca de informação e que tende a crescer em volume todos os dias. Bom, e para trabalhar com essa informação, com esse volume, esse fluxo todo, dentro da área da computação, da ciência de dados, né, existem diversos mecanismos, diversas formas de persistência. E cada uma tem o seu local, tem a sua forma, tem seus prós, seus contras ali dentro. A mais popular, né, que acabou se popularizando muito nos últimos anos, foi a persistência de dados relacional. Essa persistência de dados relacional, que muitos vão conhecer alguns modelos de banco de dados, como o SQL Server, o Oracle, Postgres, MySQL, dentre outros, né? Eles se baseiam no modelo matemático relacional de conjuntos. Tá? Aqui no slide, se vocês acompanharem comigo aqui, vocês vão ver esses dois exemplos de conjuntos. São bem próximos do que vocês já viram em sala de aula, em várias séries aí durante o primeiro, segundo, terceiro grau, aí, onde a gente tem um conjunto A, que possui alguns elementos, um conjunto B, que possui outros elementos, e esses elementos podem relacionar-se entre si. Então, a gente tem aqui esse modelo. Bom, esse modelo de dados ele foi escolhido principalmente por um motivo. Existe uma facilidade em se trabalhar os elementos e as tuplas ali dentro. Cada conjunto tende a representar um conjunto de dados, um modelo de dados, de elementos que representam um certo esquema, um certo funcionamento em comum. E ele representa muito facilmente a relação entre eles, a união entre eles, a junção de um conjunto com o outro conjunto. Então, esse modelo matemático, esse modelo de trabalhar os dados, os conjuntos, durante muito tempo fez muito sentido para as pessoas trabalharem, né? Muitas coisas conseguem ser expressas com esse modelo. A forma como relaciona-se alunos com matérias, com notas e tudo mais. E ele representou um grande avanço no que se possuía para a manipulação de dados até então.
Nós vamos ver em alguns slides para frente algumas facilidades, algumas coisas que eles têm a trazer para a gente, e isso vai ficar um pouco mais claro. E para poder ajudar a controlar todos esses volumes de dados, relacionamento, a unir essas informações, a fazer todo o filtro de dados, nós contamos com os sistemas que chamamos de SGBD, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. É nesses sistemas que nós conseguimos fazer nossos comandos, fazer uma série de instruções onde esses dados vão ser trabalhados, vão ser retornados para que a gente consiga fazer com que eles se tornem informação. A forma mais comum de manipular um banco de dados relacional é através de instruções SQL ou instruções SQL. As instruções SQL, né, que é um acrônimo em inglês para dizer que é uma linguagem estruturada de consultas, ela permite uma série de manipulações, uma série de comandos que vão desde a inserção de dados, a seleção, união, junção, o filtro mesmo do dado como um todo. Então a gente consegue fazer manipulações no dado, na estrutura do dado, na estrutura da tabela e no banco de dados. Já o modelo de persistência não relacional, ele chega a ser inclusive anterior ao modelo relacional. Ele acabou perdendo um pouco de espaço aí devido a essa facilidade que o modelo relacional tem de trabalhar os dados. Essa facilidade que tem de juntar essa informação e poder te dar uma análise, te dar uma visão diferente do dado. O modelo não relacional, ele já existia, mas ele trabalha de maneira diferente esses dados. E ele voltou à tona agora justamente pelo cenário em que estamos, onde os dados são cada vez mais volumosos, têm formatos diferentes e mesmo assim precisam representar algum significado ali dentro. Então é justamente dentro desse cenário que a gente trabalha esse conceito de não relacional, onde a gente tem entidades que interagem entre si, que possuem informações úteis e relevantes para que sejam extraídas dali de dentro para tomada de decisão e uma série de coisas, mas que não representam um conjunto por si. Elas serão trabalhadas de outra forma, em um volume que muitas vezes não consegue ser analisados por um ser humano, por um administrador, por um tipo de pessoa. Uma coisa um pouco a nível de máquina mesmo, um pouco diferente ali dentro. E a expressão no SQL, ou not only SQL, não somente SQL, né, foi adotada justamente para poder fazer uma espécie de contraste aí com esse modelo que representa dados que não são manipulados naturalmente através de estruturas de comandos SQL. A sua ideia não é criar uma oposição ao modelo relacional, não é dizer que você vai abrir mão do modelo que as pessoas estão mais acostumadas hoje, né, que é o modelo de SQL, de transactions e tudo mais. E sim trazer a ideia de que o seu sistema ele possui uma série de características, uma série de detalhes e demandas que não precisam ser tratadas forçadamente com esse paradigma. Ele pode ser trabalhado de uma outra forma, onde você consegue escolher a melhor forma de persistência diante daquela característica que você está vendo ali na sua aplicação. Bom, e com isso a gente conclui essa breve recapitulação, essa breve definição aí e introdução mesmo dos princípios básicos por trás da persistência de dados e por trás do armazenamento de dados. Os motivos que levaram à existência de um e o outro modelo e como a gente vai caminhar isso daí para frente. Então, para a gente fechar esse assunto dessa aula de hoje, né, a ideia é mesmo a gente gravar e fixar esses dois cenários. O primeiro passo para a gente começar a entender um pouco sobre qual banco de dados a gente vai usar, em que momento e por que vai usar e quando que vai usar, né, é justamente ter isso em mente. O banco de dados relacional tem essa estrutura pensada, esse esquema de dados, enquanto o banco de dados não relacional não possui esse esquema de dados. E por isso é daí que eles tiram as forças e as desvantagens de cada um deles. Okay? Para a próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão das características prós e contras mesmo dessa parte de armazenamento,
que um tem de vantagem, os pontos fortes que eles trazem, os pontos fracos que eles trazem, e isso vai deixar a gente um pouco mais confortável na hora de tomar a decisão ali sobre qual banco de dados escolher dentro da nossa aplicação. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.